Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia. Hoje está uma festa aqui, né? Com tudo que a gente tem nesse tempo, nesse culto, preparado aqui juntos para adorarmos e louvarmos ao Senhor, rendendo graça a Ele, louvor a Ele por tudo que Ele é. Eu te convido a se colocar em pé. Se você trouxe aí a sua Bíblia com você, te convido a abrir no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Quero ler com você os versos 1, 2, 3 e o verso 4. Salmo 19, verso 1 ao 4. Nos diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Acho tão tremendo esse texto aqui, queridos, porque fala de toda essa criação, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Um dia discursa, outro dia. A gente não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, mas mesmo assim a voz do Senhor ecoa por toda a terra. Amém? Eu queria hoje com você orar nesse sentido, porque a voz do Senhor tem algo para falar comigo e com você essa manhã aqui. Você crê assim, querido? Você espera isso no teu coração? Eu não sei se você saiu da sua casa com esse desejo de vir para cá e falar assim: eu estou indo lá para ouvir a tua voz falar comigo. Senhor, estou indo a esse culto, cultuar ao Senhor, adorar, louvar, dedicar, entregar minha vida ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Mas eu quero em especial ouvir a tua voz, porque a voz do Senhor acalma o coração. A voz do Senhor traça novos planos, novos rumos para a nossa vida. A voz do Senhor nos direciona para a vontade e para o propósito dEle na nossa vida. Amém? Eu queria orar junto com você. Primeiro eu vou deixar você orar. Você fechar os teus olhos e falar assim: Senhor, assim como a voz do Senhor, sem linguagem, sem nenhum som, sem nenhuma palavra, ela ecoa por toda a terra. Fala comigo essa manhã. Fala comigo essa manhã. Fecha os teus olhos, querido. Logo em seguida estarei orando com você. Pai querido, algo que move o meu coração todos os dias
é eu saber que assim que eu acordo e me levanto, que se de alguma maneira o Senhor preservou a minha vida mais uma vez, é porque algum propósito o Senhor tem para esse dia. E eu vejo isso cada dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam por nós, cada manhã, todo o tempo, porque é isso que a Tua palavra nos diz. E quando eu percebo, Pai, que eu tenho a grande oportunidade de a primeira voz que eu posso ouvir no dia do Senhor, é algo tão tremendo e tão precioso, porque faz uma diferença. A gente acorda seguro de que mesmo diante de todas as circunstâncias da vida, nós sabemos que o Senhor está ali presente. E nesse dia não foi diferente, nesta manhã não foi diferente, ao ouvir o Senhor. E nesse tempo que estamos todos juntos aqui, prontos para cultuarmos e adorarmos a Ti. Tudo que podia ser preparado foi preparado. Mas agora, Pai, nós queremos preparar o nosso coração diante do Senhor. É a nossa vida diante do Senhor. Para que os Teus olhos que estão voltados à terra possam nos enxergar aqui. E de uma maneira muito tremenda, porque só o Senhor consegue fazer isso, olhar para dentro do nosso coração e ver o desejo que temos de ouvir a voz do Senhor aqui essa manhã. De sermos movidos pelo Teu Espírito Santo neste lugar, que faz toda a diferença. Queremos nessa manhã também, Pai, dedicar ao Senhor a nossa vida, dedicar ao Senhor os nossos dons, talentos, o nosso servir na Tua casa. Queremos dedicar ao Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que reconhecemos como fidelidade é do Senhor e nós devolvemos ao Senhor. As nossas orações, os nossos filhos, as nossas petições. Queremos dedicar ao Senhor também as nossas canções, Pai, cada letra, cada melodia, cada arranjo, mas aquilo que expressa o que o Senhor também significa e representa para a gente. Mas nós queremos entrar diante do trono da graça e ali, Pai, diante do Senhor, reconhecer a Sua soberania e aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje possa ser derramado através da graça do Senhor sobre nós. Seja a presença do Senhor real aqui, seja o Senhor bem-vindo aqui, Pai, pois nós desejamos ser tocados pela presença do Senhor. Abençoe aqueles que estão nos visitando hoje, aqueles que estão conosco pela internet, que de alguma maneira eles possam sentir também esse mover do Senhor através da paz que excede todo entendimento e cuida do nosso coração, e através da alegria do Senhor que transforma o nosso rosto num semblante diferente. Assim seja durante toda esta manhã, é o que nós pedimos e dedicamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Dá um bom dia aí, querido, para quem está pertinho de você. Está meio frio, né? Está meio friozinho, mas é bom nós estarmos juntos aqui. E juntos nós vamos falar ao Senhor que queremos continuar anunciando esse nome dEle. Amém?
fez toda a terra e céu. E queridos, não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor, não é verdade? Por isso que nós vamos cantar assim, amém? São as horas da presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver. Bom dia, irmãos. Cadê os nenenzinhos? Aqui. Pode sentar. Enquanto sobe aqui no palco, os nenenzinhos, a Helena Rodoski, junto com seus pais, Michele e Rogério, a Manuela Pérez, junto com os seus pais, Márcio e Andréia, também a Juliana Silva, seus pais Humberto e Danise. Enquanto eles sobem, nós estamos passando, ontem, sexta-feira, na verdade, 80 adolescentes ficaram à madrugada até as 6 da manhã orando, buscando a Deus pelo nosso país, pelos retiros que vão acontecer agora, final de semana que vem, tem o retiro dos jovens, no outro, dia 11 a 14 vai ter o retiro dos adolescentes. A gente orou também pelos líderes da igreja, por todos os pastores, né, pela irmã Cleusa, e foi um momento muito gostoso na presença de Deus, até as 6 da manhã, foi bem gostoso, foi bem diferente, né? Eu falei para eles, a gente vai aprender a orar, né? Alguns adolescentes gostam de música, gostam de louvor, e na hora de orar eles, né, se dispersam um pouco. Eu falei, nós vamos aprender a orar, né? Deus está no controle de tudo, e é Ele que a gente hoje vai passar a madrugada orando, e foi muito gostoso ali junto com os adolescentes. E a gente vai orar também pelas criancinhas, né? A gente não tem o costume de batizar, né, meninos e meninas pequenas, né, sem ter
a consciência do que estão fazendo, né? Sem ter essa consciência, mas a gente apresenta diante de Deus. Vamos conhecer aqui. Vem para cá. Quem que é essa aqui, pastor? A Helena. Vamos ver aqui, Helena. Vai lá no 3. No 3 e nem falei 3, né? Agora no 3 então. 3. Tá. Que olhos lindos, hein? Você tem, Helena? Que linda. E quem que é essa aqui? Lucas. Oi? Essa é a Júlia. Oi, Júlia. E o primo dela está acompanhando pela internet em San Diego também. Dá um tchauzinho pro seu primo lá. Olha lá, ali tem uma câmera. Olha lá. Cadê? O pessoal da internet já mandou o ó lá. Viu? Tem gente... O primo está acompanhando pela internet? Em San Diego, olha só, que legal. Então tá aí, lá de San Diego. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de joelho. Tem vários pedidos aqui. O Brasil está passando por um momento, né, histórico e ao mesmo tempo difícil, né? Tem gente que aproveita para fazer a rebelião, aproveita para quebrar tudo, e que Deus possa estar no controle. Enquanto a gente ora, coloca o seu pedido diante de Deus. E vamos orar pelos nenéns. Senhor Jesus, nós queremos colocar, ó Pai, nessa manhã fria, os nossos pedidos na Tua presença. Senhor, nós colocamos também essas crianças lindas que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que dá vida, é o Deus que controla todas as coisas. O universo está na sua mão, Pai, e não sai do seu controle. Senhor Deus, abençoa, Pai, essas crianças, abençoa os seus familiares, para que eles possam, Pai, instruir essas meninas, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai. E Senhor, prepara o dia, ó Pai, do encontro inesquecível que elas vão ter com o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, também nós queremos colocar, Senhor, os pedidos que há aqui nessa caixa, os pedidos que estão sendo levantados, entregue à Tua cruz, aos Teus pés agora, da Sua igreja. Senhor Deus, nós colocamos a enfermidade das pessoas que nós conhecemos. Senhor Deus, que o Senhor, com a Tua mão de cura, com a Tua mão de poder, possa estar sobre elas, ó Pai, aliviando a dor, ajudando, Senhor, neste momento difícil. E que a gente sempre lembre que a Tua graça nos basta. Nós dependemos dela, Senhor. Também queremos colocar o Brasil em Tuas mãos. Todo esse movimento, tudo que está acontecendo, está todo mundo sabendo, todo mundo preocupado. Senhor Deus, nós sabemos que nada foge do Teu controle. Senhor Deus, cuida dessa cidade de Curitiba, dos bairros, ó Pai. Ontem a gente orou pelos bairros, a gente orou pelas escolas em cada bairro, Pai. Senhor Deus, abençoa a nossa nação, ó Pai. Abençoa a nossa nação, Senhor Deus. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem o melhor, que o Senhor sabe todas as coisas, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos entregar este momento, ó Pai, de súplica, um momento, ó Pai, de entrega, de pedidos, de agradecimento. Bati meu carro essa semana e o Senhor me livrou de coisas piores, ó Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
rumo aos 100 anos da PIB Curitiba, vamos ouvir aqueles que sonharam e ajudaram a escrever a história da nossa igreja. Em maio de 1948, eu conheci a minha esposa Neuza Colini Cardoso na Praça Osório. Eu era presbiteriano e ali estava porque foi feito um anúncio na igreja dela e na minha igreja que havia esse festival de música ali na Praça Osório. Eu a conheci ali. Estou, portanto, nesta amada igreja há 65 anos ininterruptos. Em 1951, nós casamos nesta igreja. O pastor que oficiou foi o pastor Aben Oliver. A minha família é constituída da minha esposa, 3 filhas, 5 netos e 2 genros. Aqui temos a minha esposa Neuza, a minha filha Eliane, a minha filha Leila. A minha filha Sandra mora em São Paulo. Ela, o marido e os filhos são membros da Igreja Batista do Brás. As minhas filhas são convertidas, são membros desta igreja, nasceram nesta igreja e desde criança foram alunas aqui das diversas classes da escola dominical. Espero agora que daqui a um ano tenhamos a inauguração deste grandioso templo, que é o esforço de todos os crentes dessa igreja e a fé que tem, pedindo a Deus que nos ajudasse sempre na contribuição. São essas palavras, portanto, que eu queria dizer neste momento. Muito obrigado. É com imensa alegria que posso dizer a todos que faço parte dessa família, a família de Deus, através dessa igreja onde aprendi a conhecer e amar a Deus. A PIB faz parte do meu viver e sempre fará, pois eu amo essa obra, pois foi aqui onde vivi as maiores emoções da minha vida, cantando no coral Abediter, tendo como regentes os pastores Marcílio de Oliveira e Paulo Davi. Sou também muito grata ao nosso querido pastor, o pastor Pascoal, pois foi através de suas preciosas mensagens que eu pude crescer na minha vida espiritual. E junto com minha família, afirmo com satisfação, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim como a nossa família faz parte da primeira Igreja Batista de Curitiba e da sua história, a PIB também faz parte de muitos capítulos da minha vida. Aqui eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Foi nesta igreja que eu conheci o meu marido, me casei aqui e os meus 3 filhos foram apresentados aqui pelo pastor Marcílio Teixeira na época, né? Eu tenho um sonho e eu sei que esse sonho não é só meu, é ver essa igreja pronta. E eu dou graças a Deus porque os meus pais, eles sempre foram capitães da campanha de construção. E graças a isso, eu tenho sido fiel a esta construção. Todo mês, quando eu esqueço, o pai já me lembra. Leila, você não deu o dinheiro da campanha, não esqueça. Então, essa fidelidade tem sido há 30 anos atrás, né? Então, quando essa igreja ficar pronta, eu quero olhar para ela e pensar que uma partezinha dela eu ajudei a construir. E, mais uma vez, eu vou fazer parte de um capítulo da história da PIB. A minha vida cristã nesta igreja foi sempre dedicada às crianças. Desde que eu me batizei, eu tinha 12 anos pelo pastor João Emílio Henke. Passei a minha mocidade, a minha juventude, toda nesta igreja, compartilhando de todas as atividades. Mas logo que me casei, fui convidada para participar, para ensinar crianças e lecionar numa classe da escola dominical. As minhas 3 filhas também seguiram os meus passos. Hoje, a Eliane, principalmente, ela ainda está na frente com as crianças, porque ela tem muito prazer
muito prazer, e faz isso com uma alegria. Ela já falou aqui sobre a vida dela nessa igreja. Então são essas as palavras que eu gostaria de falar e estou dizendo agora, e que sirva de exemplo para todos aqueles que estão começando a frequentar esta igreja agora, que vejam o que valor tem, os valores que esta igreja ensina, para, não somente para eles, como para os filhos deles, os netos e os bisnetos, e para sempre. A gente podia aplaudir essa família aqui, não é? Fala a verdade, não é? Que prazer. Esse é um reconhecimento dessa igreja, é uma coisa bem singela, mas é um reconhecimento dessa igreja de que a história de uma igreja é a história das famílias que a compõem e que se envolvem nesse processo. Então, ter vocês aqui hoje, representando inclusive a filha que está em São Paulo, né, e os demais netos, bisnetos e assim por diante, dizer que essa história tem sido escrita pelas mãos de famílias que creem no Senhor Jesus, que amam a Jesus, que servem a Jesus e que dedicam a sua vida a Jesus. Está escrito aqui assim: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Desta forma maravilhosa, vocês fazem parte e nos ajudaram a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu vou entregar para o irmão Ezequias como o chefe dessa família, não é? Ainda que a gente entenda que a história não é só dele, mas é de toda a família. Que Deus os abençoe, não é? E eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente se unir a essa família agora, e que você desse a mão para os outros irmãos que estão aqui, porque uma coisa que a gente vai aprendendo na vida cristã é que a igreja é a família das famílias, não é? Então eu me lembro da dona Neuza ensinando os meus filhos na escola dominical. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? E a gente lembra isso com carinho, com a senhora lá nas classes. E eu acho que tem muita gente que está aqui que a senhora ensinou nas classes. 4 pastores passaram pelas mãos dela na escola dominical. Louvado seja Deus por essa vida. Meu filho, os meus filhos estavam lá, exatamente. E lembra, você está dando a mão porque essa aqui é a família das famílias. E a história da fé não é individual. A gente propaga Jesus aos nossos amados. Senão não tem sentido tudo que a gente faz. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida dessa família tão preciosa, tão amada, tão querida, que a história deles se mistura com a nossa história, e nesse entrelaçar das vidas, eles têm tomado a caneta nas mãos para escrever a história de muitas vidas aqui, com os valores, com os ensinos, com as ações, com a postura. Muito obrigado, porque a vida deles nos inspira. Muito obrigado, Pai, porque o trabalho deles ajudou a construir não apenas as paredes, mas, Senhor, os alicerces espirituais de muitos corações que estão aqui. Muito obrigado pela fidelidade. Ainda que sejam humanos, com defeitos como qualquer pessoa, Senhor, a fidelidade ao Senhor tem sido instrumento de inspiração, motivação e testemunho da glória do Deus vivo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Deus abençoe. Obrigado.
Louvado seja Deus. Espero que tenham gravado isso, está lindo demais, não está? Fala a verdade, né? Que coisa linda, louvado seja o Senhor. Bom, queridos, esse momento é um momento quando a gente participa, não é, de uma forma mais ativa de toda a obra de Deus. E antes da gente falar sobre as coisas mais nossas, você tem visto tudo o que está acontecendo nas ruas do Brasil. Eu queria dizer para vocês que, como Igreja do Senhor Jesus Cristo e como povo de Deus, nós repudiamos toda forma de violência, toda forma de vandalismo, depredação do patrimônio público. Nós não concordamos com isso. Todavia, nós entendemos que esse manifesto daqueles que de bem saíram nas ruas, pacífico, ele tem no coração das pessoas um sentimento de valor. Eu acho que o povo está dizendo, saindo nas ruas, que está cansado de algumas coisas, não apenas dos 20 centavos, 20, 15 de cada lugar da passagem do ônibus, mas está dizendo que está cansado da corrupção no nosso país. Está envergonhado quando líderes condenados pela Suprema Corte Brasileira assumem cargos no Congresso Nacional, assintosamente, que fica escandalizado quando o partido que apoia o governo, que é a base do governo, faz jantares para levantar recursos populares para pagarem as multas dos condenados. Quando coloca um projeto de emenda constitucional como 37, que tenta tirar o poder do povo de fiscalizar a corrupção na nossa nação. E por isso, muitos com várias vertentes diferentes, sem
estarem conectados e não querendo estar conectados a qualquer partido político, vão às ruas, marcham e dizem: estamos cansados. E nós, como povo de Deus, entendemos isso porque toda forma de injustiça para nós é pecado e iniquidade. Nós marchamos nas ruas antes disso acontecer, quando a Marcha para Jesus aconteceu. E eu ouvi de um político, que ouviu de outro político, comentando: nós sabemos lidar com as pressões partidárias, nós sabemos lidar com o jogo do poder, mas nenhum político sabe lidar com o povo nas ruas. E foi justamente isso que a gente viu durante essa semana. Ninguém sabia o que fazer. Agora nós sabemos o que fazer. O que é que nós vamos fazer? Eu quero convocar uma santa convocação. Você já sabe o que é essa santa convocação. Não para essa quarta-feira, mas para a próxima quarta-feira. Tá bem? Não é essa semana, na próxima semana, quarta-feira, de 8 à meia-noite. Eu queria ver outra vez esse templo lotado. E a gente vai orar pelo Brasil. Nós vamos orar para que algumas coisas que estão no grito do povo nas ruas sejam decretadas pelo Todo-Poderoso no céu e tenham efeitos aqui na terra. A gente vai pedir que chega de corrupção nessa nação. A Bíblia ensina para a gente uma coisa que muita gente não vai acreditar, muita gente não vai entender, que o curso desse mundo, ele está sendo controlado, segundo aquilo que está em Efésios capítulo 2, controlado por uma inteligência, que são os principados e potestades. Existem principados e potestades espirituais que controlam alguns pecados que afligem a nossa nação. Por exemplo, a corrupção, a injustiça, a impunidade, porque isso gera todo esse mal que a gente está vivendo como nação como um todo. Então eu queria convocar você, membro dessa igreja, frequentador dessa igreja, para não essa quarta-feira, na próxima quarta-feira, a gente está aqui juntos, como já estivemos há pouco mais de um mês atrás, e foi uma bênção, não foi? Nós vamos estar juntos, e a nossa motivação é continuar orando pela nossa nação. Eu sei que muita coisa pode ser feita de prática, a gente já tem feito muita coisa prática, mas nós precisamos também da bênção de Deus sobre a nossa terra. Então, santa convocação, lembra daquilo que a gente aprendeu? Quando lá no passado tocava-se o chofar e saía-se comunicando ao povo, há uma santa convocação, há uma santa convocação. A assembleia, o povo de Deus se reunia e eles então clamavam ao Senhor, e é isso que a gente vai fazer. Então não essa quarta-feira, na outra quarta-feira, que dia vai ser do mês? Alguém pode me ajudar? 3 de julho, dia 3 de julho, uma santa convocação aqui nesse lugar para a gente orar ao Senhor. E esse é o tempo quando você pode abençoar o reino de Deus e investir nos projetos do reino de Deus através daquilo que não nos pertence, que são os dízimos. O dízimo não me pertence, porque tudo é de Deus. E Ele diz: se você acredita que tudo é meu, então me devolva a 10ª parte e o resto eu te dou de presente, mas devolve a 10ª parte. Nós recebemos também uma oferta especial para a construção. Hoje, tem quantos desse aqui? 20. Nós recebemos do Fulgés aqui, desse hotel Fulgés, tá? 20 convites desse aqui, tá? Que vale R$50 cada um, para você participar de um brunch que vai da meio-dia às 15 horas no Hotel Islavieiro. Então você pode almoçar lá, tá? E o total desse convite é doado pelo Fulgés para a gente aqui, para a nossa construção, tá? Então, se você quiser, pode pegar lá no estande da construção. Louvemos ao Senhor, esse é seu tempo de adorar a Deus.
Só pelo sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Amém? Eu queria chamar o maestro Kemp Kirkland aqui, por favor. Come here, Kemp, please. Eu queria em especial a gente orar por toda essa equipe que está aqui, porque eles estão indo embora hoje à tarde já. O Kemp Kirkland e todos os americanos que vieram, eles investiram do bolso deles para estar com a gente aqui. E durante toda essa semana, manhã, tarde e noite, queridos, a gente realmente deu trabalho para eles aí. Eles estiveram em todos os núcleos nossos do projeto Espaço Vida e Música, dando aula para as crianças, masterclass, concerto, foram várias ações que aconteceram durante essa semana. E além disso, eles também vieram aqui nos abençoar no projeto com todos esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá dando uma olhadinha aqui na frente, olha. Todos esses instrumentos. E esse é o grupo
que veio aqui com a gente. Eu fiz questão deles deixarem aqui embaixo, porque isso também é oferta, é dedicação ao Senhor. E vocês lembram há 3 anos e meio atrás, quando por um passo de fé, porque foi um passo de fé aquele ano, que nós colocamos vários instrumentos aqui em cima. Quem estava aqui lembra disso? Isso, a gente colocou vários instrumentos. E eu falei para vocês, gente, é um passo de fé, porque a gente ganhou os instrumentos, mas nós não temos professores, não temos alunos, não temos nada. A gente só ganhou os instrumentos. Hoje, querido, para a glória de Deus, nós fizemos um concerto ontem pela manhã no canal da música, com mais ou menos 180 crianças, só da periferia da cidade. Ontem à noite, um outro concerto aqui, com mais cerca de 200 músicos aqui, com outras crianças do projeto. Se fôssemos juntar tudo, já não daria para fazer tudo só aqui, para a glória de Deus. Então, quando eu olho esses instrumentos, além da bênção de Deus, do coração desse povo, que Deus moveu para investir com a gente no projeto, eu vejo 3, 4, 5 crianças em cada instrumento desses aqui. Porque um instrumento desse a gente multiplica para 3, 4, 5, 6 crianças. E assim Deus vai continuar nos ajudando. Naquilo que nós estamos orando pela nossa nação, lançando sementes da palavra de Deus nesses corações, para termos famílias saudáveis, termos cidadãos brasileiros comprometidos com a palavra de Deus, daquilo que nós podemos fazer. E vou passar aqui para o André, ele vai nos ajudar. O Kemp tem uma palavrinha também para toda a igreja nesse tempo. It's an incredible blessing for us to be here and be a part of this project. É uma incrível bênção para nós estarmos aqui e fazer parte desse projeto. I've been bringing music teams here since 2004. Eu tenho trazido equipes de músicos para cá desde 2004. I believe this is my 7th visit to Curitiba. Eu acho que essa é a 7ª vez que eu visito Curitiba. But this project has touched my heart in a very, very unique way. Mas esse projeto tocou meu coração de uma maneira muito especial. And I know that that's true for all of my American musician friends that are with me. E eu sei que isso também é verdade para todos os meus amigos americanos que estão comigo aqui. You know, all of us love music. All of us do. Bom, você sabe, todos nós amamos música. And music is a source of joy, happiness, and bonds people together. E música é uma fonte de alegria, de felicidade, e ela une as pessoas. And this project is using music as the tool to be able to reach into these communities and offer these children something very, very unique that they would never have in their lives otherwise. E esse projeto tem usado a música como uma ferramenta para alcançar essas comunidades e tocar a vida das crianças de uma maneira muito especial que elas nunca imaginaram. And what goes even farther beyond that is that these children are being shared. Christ is being shared with these children. E o que vai ainda além disso é que Cristo tem sido compartilhado com essas crianças. And that thrills me. E isso me deixa maravilhado. God is so good to allow us to be able to be a part of this project. Deus é tão bom de nos permitir fazer parte desse projeto. Let me tell you what a miracle of God these instruments are. Deixa eu contar que milagre de Deus esses instrumentos são. About 3 weeks ago, I sent André a note. Mais ou menos 3 semanas atrás eu mandei para o André uma mensagem. And I said several of our participants are asking if you have needs of anything for the children in this project. E eu perguntei, vários de nossos músicos estão perguntando se vocês têm necessidades de instrumentos para o projeto. I said, do they need accessories to go along with their instruments, things that are lubricants and strings and things like that? Eu perguntei, eles precisam de acessórios, lubrificantes, óleos, que são usados com os instrumentos? And he said, not only do we need that, but we need instruments. E ele falou, a gente não precisa apenas disso, mas também de instrumentos. And he did tell us that there is more than one child. There are several children playing each of the instruments that you have. E ele nos contou que tem, na verdade, mais de uma criança que usa cada um dos instrumentos que eles têm. So 3 weeks ago, I sent André's message out to this group of musicians from United States. Então, 3 semanas atrás, eu mandei a mensagem do André para essa equipe de músicos que estão aqui. And we arrived here with all of these instruments. E a gente chegou aqui com todos esses instrumentos. God blessed by providing these.
Deus nos abençoou provendo isso. And there are so many wonderful stories about how these instruments came to us. E tem tantas histórias maravilhosas sobre como Deus trouxe cada um desses instrumentos. But let me just say, it was a miracle of God. Mas deixa eu só falar, foi um milagre de Deus. And I can tell you that all of my American friends and myself can't wait to come back again and bring more. E eu e os meus amigos americanos não podemos esperar para voltar aqui. Estamos ansiosos para voltar e trazer mais instrumentos. I hope that you will be able to participate in this project as well. Eu espero que você também esteja disponível para participar desse projeto também. You will be touching children's lives in a way that's going to change them for the rest of their lives. Você vai tocar a vida de crianças de uma maneira que vai mudar a vida delas completamente, para sempre. I love coming to PB. Eu amo vir a PIB. It's my church. É a minha igreja. It's where I belong when I'm here. É onde eu pertenço quando estou aqui. God brought me here. Deus me trouxe aqui. You are my family. Vocês são a minha família. My brothers and sisters in Christ. Meus irmãos e irmãs em Cristo. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Pastor Pascoal, o senhor podia orar aqui? Aleluia. Eu creio que esse é o espírito da obra missionária. Quando a gente vai e faz alguma coisa em alguma comunidade, a gente é um enviado de Deus para fazer essa obra. Mas quando vocês vêm e fazem alguma coisa aqui, vocês são os enviados de Deus para esta obra. Nós nos irmanamos nisso, porque o mesmo Espírito é aquele que está trabalhando no seu coração e no meu coração. E por isso, como família de Deus, nós queremos honrar aquele que é o Senhor da obra missionária, o Deus vivo e todo-poderoso. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a missão não é nossa, é do Senhor. E nós somos apenas colaboradores, cooperadores da Tua obra. E como é gostoso quando o cooperador se une a cooperador e ouve a voz do comandante, do Senhor dessa obra. E nós te agradecemos pela vida desses servos do Senhor, que o Senhor trouxe como emissários teus para esse tempo, e que se uniram a nós na obra de missões que fazemos aqui. E Senhor, eu quero te pedir que o mesmo Espírito, o mesmo amor, o mesmo desprendimento deles para com a obra missionária, possa, Senhor, ser incutido no coração de cada um de nós, para que nós, Senhor, com o mesmo amor, com o mesmo Espírito, com o mesmo desprendimento, possamos, Senhor, copiando e aprendendo com eles, ministrar na vida de outras pessoas esse amor que vem do Senhor. Recebemos, Senhor, com gratidão aquilo que o Senhor tem feito, mas queremos nos oferecer com um espírito de serviço para honrar o Senhor onde o Senhor nos mandar. Que o Senhor abençoe esse teu povo quando voltam agora para o seu país, para as suas igrejas, para os seus trabalhos. Que a graça do Senhor os acompanhe e que, Senhor, lá e aqui a obra do Senhor cresça e o nome do Senhor seja glorificado. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Eu
Você pode dar um até logo para esse povo que está saindo. Eles vão ter que deixar o hotel meio-dia e ir para o aeroporto, por isso eles estão saindo agora para lá, e nós queríamos agradecer a presença desse grupo tão precioso aqui conosco, né? Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, e eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus nessa manhã junto com vocês. Daniel capítulo 3. A palavra do Senhor vai nos ensinar da seguinte maneira, livro de Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura. E ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos,
os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. E todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. E assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. E foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. E os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. E a ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. E de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E os 3 saíram da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles.
As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. E o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. E ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos invocar a direção do Teu Espírito, e que nessa hora a Tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Vem, Senhor, instrui-nos. Vem, Senhor, toca a nossa alma. Vem, Senhor, ensina-nos a viver segundo a Tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que fé é esta que pode conter uma fornalha? Que fé é esta que pode modificar as situações que estão ocorrendo concretas, as lutas que nós enfrentamos? Como é que eu posso vivenciar um tipo de fé tão tremenda como esta? Algumas vezes, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê alguns relatos das Escrituras, nós sofremos a tentação de ter algumas desculpas na nossa alma. A primeira desculpa é que coisas assim só aconteciam naqueles tempos. Não acontecem mais hoje. Mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra do Senhor nos diz, né, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao contrário, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós podemos orar ao Senhor em nome de Jesus ao Pai, e o Pai vai responder estas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. E mais, o Novo Testamento diz que obras maiores do que aquelas que estão relatadas nas Escrituras ainda aconteceriam para que a glória de Deus fosse vista na terra. Então essa não é uma boa desculpa, não é verdade? A segunda razão, às vezes, ou desculpa que vem na nossa mente quando a gente se depara com um texto como esse, é que não somente, essa é uma coisa do passado, mas às vezes nós imaginamos assim: olha, esses eram santos homens de Deus, e por isso Deus fez coisas extraordinárias, porque eles eram especiais. E aí a gente incorre no outro erro. Tudo que acontece é graça de Deus, não é merecimento nosso. Deus está derramando a sua graça, e essa graça pode ser derramada sobre qualquer pessoa. É verdade, existem alguns requisitos para isso, mas o Deus de toda graça, que não mudou e que continua operando hoje, é aquele que quer ouvir a minha e a sua oração. Então a pergunta que fica é: que fé é essa? Como é que funciona? Quando eu olho para esses jovens, eu vejo neles algumas características de uma fé que nos leva à dimensão do poder de Deus. Quais são, então, estas características da fé que eu posso aprender e posso cultivar na minha vida? A primeira delas, e que às vezes a gente não está disposto a viver essa dimensão da fé, é que às vezes nós imaginamos que fé é somente crer que Deus pode.
E às vezes nós imaginamos que fé é somente a gente profetizar, ou falar, ou anunciar das grandezas de Deus. Não, fé nasce de um compromisso radical com o Senhor. O que está por trás dessa fé tão tremenda são 3 jovens desterrados, que foram arrancados da sua terra, que foram levados para a capital do império, que havia subjugado a nação deles, que havia queimado o templo deles, que havia destruído as formas religiosas, que havia colocado esses 3 jovens na universidade lá da Babilônia, para que eles fossem aculturados ao pensamento, à filosofia, à ciência, à religião, à astrologia daqueles homens. Tanto é que eles foram formados por aquela universidade e eles eram tidos como astrólogos, ainda que não fossem, porque tinham estudado tudo aquilo. Mas aqueles 3 jovens tinham uma característica diferente, que apesar de estarem inseridos naquele contexto, naquele mundo, ia haver uma pressão tremenda para que eles fossem aculturados, eles tinham votado no seu coração não se contaminar com aquelas coisas e não se vender a qualquer uma delas. E no momento do confronto, quando tocou a trombeta e todos eram obrigados, sob pena de morte, de se ajoelharem diante de uma estátua que tenha mais ou menos a altura desse vão central. Esse vão central do nosso templo tem 30 metros. A estátua tinha 27 metros de altura por 2,70 de largura. Então ela era fininha. Entre um vão e outro, entre uma coluna e outra, tem 5 metros. Então um pouquinho mais da metade desse vão da janela. Então você pode ter uma ideia do tamanho da estátua. Toda feita de ouro. Algumas toneladas de ouro. Tá? E aí toca a trombeta. Então uma orquestra bem maior do que essa estava tocando, e os instrumentos de sopro, harpa, tocando, fazendo um barulho tremendo, e naquela hora todo mundo tinha que se ajoelhar, e ficaram 3 de pé, só 3. Lá no texto, no verso 13 vai dizer, uns poucos judeus, provavelmente por causa desses 3, uns poucos judeus tiveram coragem de permanecer em pé. Agora o pior é que esses 3 pertenciam à alta estrutura do governo. Eles eram governadores, tesoureiros do governo. E de repente, então, quando todo o povo se ajoelha e os 3 ficam em pé, e uns poucos judeus que tiveram coragem se espalham no meio da multidão, todo mundo olha para os 3, porque eles pertenciam ao governo, eles eram traidores. E então vai uma comitiva falar com o rei. O senhor tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. O Senhor deu uma palavra, não pode ser revogada. Esses homens desafiaram a autoridade do rei. E então eles são lançados da fornalha. Que fé é essa que pode conter uma fornalha? Eu aprendo que fé é pagar o preço de um compromisso radical. Mesmo que isso signifique assumir publicamente uma posição diante do Senhor, decepcionar as expectativas das pessoas ao nosso redor, cair na desgraça política e pessoal. Fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim, acima do que os outros pensam a meu respeito. Não dá para a gente viver uma fé genuína sem que em alguns momentos da nossa vida a nossa fé seja provada.
Então eu quero dizer com muita clareza para cada um dos irmãos que estão aqui: haverá momentos na sua vida em que a sua fé vai ser provada. E sabe como é que vai acontecer isso? A sua fé vai ser provada quando aquilo que você crê, quando aquilo que você diz que é valor para a sua vida, quando aquilo que você professa, aquilo que você ora, aquilo que você lê na Bíblia, vai ser confrontado pelas circunstâncias ao seu redor. E você vai ter que fazer escolhas sérias, comprometedoras, que vão gerar prejuízo para você. Mas aí, queridos, a verdadeira fé transparece. Se você não estiver disposto a cumprir na sua vida aquilo que os valores da sua fé estão dizendo nas Escrituras, então pode ter certeza, não há fé no seu coração. O que existe é religiosidade. E, queridos, Deus detesta a religiosidade. Porque a religiosidade, ela tem a aparência da piedade, do temor a Deus, mas ela não tem a essência da piedade e do temor a Deus, que é a obediência incondicional a Jesus como Senhor da nossa vida. E é por isso que tem muita gente capengando, dentro das igrejas até. Estão capengando na vida espiritual. Estão de tombo para cá, tombo para lá, derrota para cá, derrota para cá. Sabe por quê? Porque na hora que são confrontados pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, eles não dão passos genuínos de fé, de temor ao Senhor, de compromisso com o reino de Deus. E, queridos, se Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele também não é o Salvador do nosso coração. Porque não dá para separar essas duas dimensões da grandeza do nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor e precisa ser o Salvador da nossa vida. Então, a fé que faz diferença nessa terra é aquela que gera compromisso. Não há discipulado onde Jesus é o nosso mestre e eu sou discípulo, sem que eu tenha que aprender renúncia. É interessante que Jesus vai ensinar isso. Lucas capítulo 14, nos versículos 25 a 35, Jesus ensina sobre o valor desse tipo de fé. Ele vai dizer, numa série de metáforas e parábolas, o valor dessa fé. Ele vai dizer, por exemplo, que está no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Que tipo de fé é essa na dimensão do poder de Deus? É aquela que diz, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mais do que as pessoas que eu amo, mais do que eu mesmo, e eu estou comprometido com os valores do meu Senhor, porque sem Ele eu não posso nada. Eu já descobri isso na minha vida. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 27 de Lucas 14, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo dos meus sonhos, dos meus valores, do meu próprio eu. Se Jesus não estiver acima disso, Ele não é o Senhor da minha vida. Ele vai falar no verso 33 de Lucas 14, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo para a gente que se eu não entender que Jesus vale mais do que a grana que eu tenho, então eu não posso ser discípulo dele. E é por isso que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar, mas não dar o dízimo é um problema espiritual na nossa vida. Não é um problema monetário.
é espiritual. Sabe por quê? Porque eu estou colocando alguma coisa acima do que aquilo que é um valor para o Senhor na minha vida. É só isso. Não é um problema monetário, financeiro ou de sustento da igreja. Eu já disse aqui que eu aprendi a dar o dízimo no momento mais difícil da minha vida com a minha mãe. Quando o papai se separou e eu fiquei responsável pela administração financeira da casa, então a gente recebia a pensão que o papai dava para o sustento e eu tinha que administrar. E aí então eu aprendi a fazer orçamento doméstico. Eu tinha 16 anos de idade, fui aprender a fazer orçamento doméstico, controlar a conta bancária, porque a conta era minha, que era depositada para fazer os pagamentos. E aí então fazia todo esse controle. E aí então fiz uma reunião de família, porque estava uma guerra danada, né? Todo mundo brigando lá em casa, eu com os meus irmãos, foi uma guerra danada, tremenda. E tem um ditado, né, popular, né? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Acontecia isso lá em casa, estava todo mundo brigando. Então eu fiz uma reunião de família e falei, ó, o negócio é o seguinte, a grana está aqui, é isso, tem que pagar isso, aluguel, água, luz, tal, não sei o quê, e tem que fazer aquilo outro, todo mundo estava ali vendo, vocês têm que ajudar, eu não consigo fazer, como é que vai ser? E eu tinha feito todas as contas e a mamãe então olhou para mim e disse, está faltando uma. Eu falei, qual? É o dízimo, você não pôs o dízimo. Eu disse, meu Deus, não dá para botar dízimo aqui, olha aqui como é que está, é um rolo danado. E a mamãe doente chegou para mim e disse assim, filho, se você não colocar Deus em primeiro lugar, nós que precisamos da bênção de Deus, não vamos ser abençoados. Bote colocar o dízimo aí. E eu fiz com raiva, mas eu aprendi que vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar com a minha mãe, não foi com outra pessoa. E por causa da fé dela, eu aprendi que vale a pena colocar o Senhor acima de tudo. O que a Bíblia está me dizendo é que a fé que faz uma fornalha não me queimar, que permite que um anjo seja mandado do céu para andar comigo no meio do fogo, me desamarrar, é aquela que coloca o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Ainda no Lucas 14, versos 28 a 32, vai falar de uma torre, não é, que vai ser construída para uma guerra, e ele diz, olha, faça bem os cálculos, se você entra nesse negócio ou não. Sabe qual é isso aqui? Essa história tem a ver, não é com dinheiro, reforma, construção, não. Ele está falando, se você quer ser discípulo, presta bem atenção nos requisitos, e vê se você quer de fato servir a Jesus, porque se Jesus não for o primeiro na sua vida, não vai funcionar. Quer entrar? Então vem. Não quer? Fica de fora. Eu creio num Deus Todo-Poderoso e tenho visto coisas tremendas de Deus. Eu tenho visto coisas tremendas de Deus, milagres de Deus. A gente teve aquela vigília de oração e depois, quando tivemos agora a primeira reunião do conselho, onde falamos sobre tantas coisas da igreja e falamos o que aconteceu naquele mês por causa daquela vigília, todo mundo ali disse, Deus fez um milagre. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto milagres de Deus na minha vida pessoal. Milagres, milagres, eu não sei nem como explicar. Milagre de suprimento financeiro, milagre de livramentos tremendos, milagre de portas que abrem. Estou vivendo um tempo difícil de enfermidade em casa, mas creio no Deus que faz milagres, de todo o meu coração. Creio. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que o Deus que faz milagres, Ele anda com aqueles que o colocam em primeiro lugar. E na minha vida, eu tenho sido provado para colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho que confessar para você,
Como pastor, eu tenho que confessar para você que algumas vezes eu pequei e não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Se eu dissesse outra coisa, eu seria mentiroso diante de vocês. Mas eu tenho aprendido que toda vez que eu fiz isso, não valeu a pena. Não valeu a pena. Porque os outros jeitos não são resposta. Às vezes só geram mais confusão. Mas toda vez que eu tive a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar, no meio das circunstâncias da minha vida, ainda que todo mundo me chamasse de louco, eu vi a boa mão do Senhor derramando graça sobre a minha vida. Eu nunca fui jogado numa fornalha que nem essa, louvado seja Deus, nem quero. Eu acho que você também não quereria, né? Mas eu tenho visto os anjos do Senhor se moverem. Eu tenho visto a graça de Jesus vir sobre a nossa vida. Eu tenho visto o Senhor. E nessa manhã eu vim aqui desafiar você a viver um tipo de fé capaz de deter uma fornalha. A viver um tipo de fé que vai enfrentar uma batalha lá no seu serviço. A enfrentar, quem sabe, uma luta dentro da sua casa. A enfrentar uma enfermidade difícil. Essa fé é aquela que não abre mão dos valores do Senhor na sua vida. E sabe, queridos, o inimigo é muito sutil, porque ele coloca diante de nós algumas pequenas concessões. E a gente vai abrindo uma portinha aqui, outra portinha ali, outra portinha acolá, e a gente não aceita os desafios de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer para você, olha, não vale a pena nenhuma portinha alternativa que o inimigo coloque diante de nós. Porque essas portinhas, na verdade, nos levam a atalhos perigosos, que a gente às vezes se vê emaranhado nessa vida, e não vale a pena. Então, doa o que doer, custe o que custar, Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. Honre a Jesus com a tua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar, e você vai ver a boa mão de Deus sobre você. Eu acho tremendo a posição desses homens. Olha, eu não sei o que vai acontecer, se a fornalha vai ser menos intensa, ou se nós vamos morrer na fornalha. Uma coisa eu sei, ninguém vai poder tirar do meu coração o compromisso que eu tenho com o Todo-Poderoso. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Esse é o tipo de fé que escreve a história. Esse é o tipo de fé que move os céus para que os anjos do Senhor venham. Esse é o tipo de fé que muda a face da família da gente, da casa da gente, da vida da gente e do mundo em que a gente está inserido. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com você. E essa oração é a oração da fé. Qual é a área da vida que você está lutando para entregar para o Senhor? Muitos de nós estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. O Senhor está falando, olha, deixa eu ser o dono do teu coração. Deixa eu ser o dono do teu casamento. Deixa eu ser o dono da tua empresa. Deixa eu ser o dono dos teus sonhos. Fé é quando Jesus é dono da nossa vida. O resto é religião. Há uma grande diferença entre a religião e fé. A religião é um sistema humano para a gente tentar se conectar com Deus do nosso jeito. Então eu construo as cerimônias, eu construo as estátuas, eu construo o processo da adoração, mas eu estou tentando, na verdade, de uma maneira mágica, controlar Deus para Ele fazer o que eu quero.
E então, a religião é uma ferramenta para o homem ser Deus de si mesmo. Consegue entender? Então eu construo uma estátua de ouro, eu faço tocar trombeta, todo mundo tem que se ajoelhar, mas eu sou o meu Deus. Agora, fé é quando eu reconheço que eu sou só homem, pecador, perdido, que se não for a graça do Todo-Poderoso sobre a minha vida, estou perdido. E aí eu me rendo, e eu digo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor. E quando eu me ajoelho, não é para manipular Deus, eu me ajoelho porque eu reconheço a autoridade, o poder, a grandeza, e eu me submeto ao Senhor da minha vida. Isso é fé. Isso é fé. Se eu quiser manipular Deus, fazer um pedaço e dizer: Senhor, faz do meu jeito agora, faz assim e tal, aí a gente vai dizer: não, mas eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não funcionou. Olha para o teu coração, filho. Porque às vezes o que Deus está dizendo é: não quero isso ou aquilo, eu quero o teu coração inteirinho. Qual é o pedaço dele que você não deu ainda? Então entrega. Entrega. Isso é a fé que Deus honra. Queria orar com você hoje. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? Que áreas da tua vida estão fechadas, estão cerradas, estão trancadas, e você precisa de uma intervenção do Espírito? Que parte de você tem medo que Deus controle? Senhor, o que vai acontecer se o Senhor controlar isso? É porque lá dentro a gente sabe que Deus não iria fazer do meu jeito. Então hoje eu queria orar para que essas partes não fossem mais suas. Agora presta atenção no que está escrito em Lucas. Avalia bem o custo, porque não tem volta. Quando a gente entrega, Deus vai pegar. Deus vai pegar. Às vezes a gente quer controlar uma situação e não sou eu que controlo, é Deus que controla. Às vezes a gente quer mudar uma figura de uma situação, ou de um lar, ou de uma pessoa, e não sou eu que faço, é Deus que faz. Eu preciso fazer uma entrega. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando diretamente, porque você está ouvindo a voz do Espírito e a presença dele, e você quer fazer uma entrega, vem para cá, eu quero orar por você. Eu sei que hoje está tumultuado, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aí, tem essas torres no meio do caminho, mas se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, em nome de Jesus. Você está lá na galeria, vem para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando, está testificando no seu coração, você está ouvindo a voz do Senhor, vem para cá, eu quero orar por você. Do jeito de Deus, entrega total, absoluta, irrevogável, de áreas difíceis que você segura com força na tua mão e que você quer colocar na mão do Senhor. Você vai colocar na mão dele hoje. É dele, do teu jeito, do jeito de Deus, que a gente vai orar juntos aqui. É entrega. É entrega. Louvado seja o Senhor. Esse é o louvor que Deus espera. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Esse é o louvor que Deus espera. Uma rendição incondicional. A gente se colocando no altar de Deus e deixando Ele ser o Deus da nossa vida, do jeito dEle, da maneira dEle, na nossa vida.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar juntos. Você que ficou aí, fica de pé. Porque você não pode imaginar como é difícil às vezes a gente sair do lugar e vir aqui. Não pelo andar esses metros, mas pelo significado que tem isso. Porque algumas coisas muito preciosas estão sendo colocadas na mão de Deus, e alguns a vida inteira sendo colocada nas mãos do Senhor. Primeira oração é uma oração de entrega. Quando você fizer, entenda que não existe oferta mais cara no mundo para você do que essa que você está fazendo hoje. Essa é a oferta mais cara que existe. Não existe. Os outros podem falar qualquer valor, não interessa. Isso que você está colocando é a oferta mais cara do mundo para você, porque são os valores da tua alma que você está colocando diante de Deus, e Deus vai receber como um cheiro suave, né? Um perfume que chega no céu. Então agora você vai fazer a sua entrega. Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu ouvi a tua voz, o Senhor falou o meu coração, eu avaliei o custo, e eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E aquilo que impedia que o Senhor fosse o Senhor da minha vida é isso aqui. Eu não sei o que é, você sabe. Essa questão, essa luta interior, esse medo, esse sonho, eu não sei o que é que está no teu coração. Dá nome para ele. E você diz: hoje eu estou entregando nas tuas mãos. E eu quero dizer que tu és o Senhor disso e de toda a minha vida. Fala isso para o Senhor. Fala com as tuas palavras. Articula as tuas palavras. Eu às vezes fico na minha casa de mão levantada, que nem um louco, com a porta fechada, sozinho, né? Mas eu digo: tu és Senhor da minha vida, Jesus. Tu és Senhor disso, daquilo, da minha casa, tá? Porque eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, recebe essa oferta de amor que está sendo dada aqui. São as coisas, pessoas, circunstâncias mais preciosas na vida desses teus filhos que estão sendo colocadas no teu altar. São os sonhos, alguns são pecados, não importa, Senhor, mas eles estão dizendo: tu és o Senhor. Eu quero que Jesus seja o Senhor, o Senhor, o Senhor da minha vida. Eu quero esse tipo de fé que pode enfrentar uma fornalha. Vem, ó Espírito Santo, agora que o dom da fé seja derramado sobre esses teus filhos. Que o dom da fé seja ministrado pelo Senhor sobre eles. Que o dom da fé venha, Senhor, de uma maneira tremenda no coração deles. Que o olhar, que a percepção, que a visão deles seja agora, Senhor, permeada de fé. Uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé operosa e transformadora. Venha o Espírito Santo e começa a tua obra na vida desses teus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse instante todo o poder de Satanás contra essas vidas, sejam de principados e potestades, sejam de demônios que amarram, que impedem, que escravizam, que viciam, que nesta hora sejam eles repreendidos e expulsos em nome de Jesus. E que tudo aquilo que era controlado por eles, o Senhor assuma o poder. A tua palavra nos diz, Senhor, que quando um valente, ele defende a sua casa, ele dorme até de armadura, mas quando chega alguém mais poderoso do que ele vai lá, amarra o valente, arranca a sua armadura e revela o seu poder naquele lugar. E nós queremos te pedir, Senhor, que toda força maligna seja assim arrancada da sua armadura. E, Senhor, tu possas manifestar o teu poder na vida desses teus filhos. Poder de libertação, poder de cura, poder, Senhor, de transformação,
poder, Senhor, que entra nas circunstâncias, e que eles possam, Senhor, no meio das batalhas dizer: eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ó Senhor, põe a tua mão de graça e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, tá? Alguns de vocês que estão aqui, muitos de vocês são crentes no Senhor Jesus Cristo, muitos são membros dessa igreja. Há alguém aqui que não seja membro desta igreja ou de alguma igreja? Levanta bem alto a mão. A gente queria conhecer você, se vocês nos permitirem, tá? Então, tem algumas pessoas, eu nem estou vendo elas ali, né? Que estão de jaleco azul. Onde é que estão esse pessoal? Está aqui, ó, naquele cantinho da esquerda, naquele ali, tá? Levanta a mão o pessoal de jaleco azul, tá? No final do culto, procura esse pessoal de jaleco azul, tá? Para a gente conhecer você. Tem uma série de coisas que a igreja pode oferecer para você, tá? Como estudar a Bíblia, como caminhar nesse processo de fé, e a gente gostaria de poder caminhar com vocês. Então, se vocês nos permitirem, a gente pode caminhar junto, tá bom? Esse é o nosso desejo. Tem alguém aqui ainda que já é crente no Senhor, mas não foi batizado? Levanta a mão, quero ver. Está na hora, né? Está na hora, tá? Quem mais aí? Levanta a mão. Está na hora, né? Tá? Procura esse pessoal de azul e fala assim: eu já sou crente, mas eu quero assumir um compromisso com a igreja, de fazer parte de um processo aí, daquilo que é a vontade de Deus, tá bom? Vamos dar passos sérios na presença do Senhor, amém? Agora dá a mão para todo mundo para a gente encerrar o culto, do jeito que está aqui, dá a mão. Vamos, entra na minha casa, entra na minha vida, tá? Está pronto aí, né? E é uma música tão linda, é uma oração tão bonita. Entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim. Hoje à noite eu vou continuar a estudar esse texto, tá? Tem outras características desse povo aqui de fé que eu queria dividir com vocês hoje à noite. Daniel 3. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti.
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque seu amor é meu bem maior. Entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque seu amor é meu bem maior. Faço milagre, faço milagre, faço milagre. Amém. É Ele que vai ouvir a nossa oração. Ó, lembra quem está perto de você, ó, tem uma santa convocação para o dia 3 de julho. Fala aí, ó. Põe isso lá no teu Facebook, põe lá, convida todo mundo para essa santa convocação de oração de 8 à meia-noite. Você, não posso ficar 4 horas, vem, passa 1 hora com a gente, tá? Vem. E a gente vai estar orando junto. Que a graça, a paz, a misericórdia de Jesus acompanhe você hoje. Amém? Vai na paz do Senhor Jesus.